É muito bom estar aqui mais uma vez. Queria agradecer novamente a liderança. Como eu falei da outra vez, né? Nós temos amigos que confiam na gente, que entregam o altar para a gente trazer a palavra. Isso é confiança, né? Confia em mim, no Guigo, que veio outras vezes pregar. E estou muito feliz, bem nervosa. Conferência, gente, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Eu vou beber uma água. Ela perguntou que é água com gás ou sem gás. Imagina água com gás aqui. Com nervoso, mais água com gás. Então é bom, muito bom ter vocês como amigos, como uma família. E se um dia eu tiver uma igreja, eu vou convidar vocês para pregar na minha igreja. Quando o Wellington me convidou, eu já tinha a palavra para a conferência. Ele tinha conversado com o Rodrigo qual seria o tema, e aí, há muito tempo atrás, faz tempo. Quando que você falou do tema, Wellington? Cadê o Wellington? Bom, faz tempo. Acho que quando terminou a conferência do ano passado, acho que Deus já foi falando com ele, ele falou com o Guigo comentou e eu... veio uma palavra, então eu aceitei. Quando o Wellington me convidou, eu aceitei. E aí eu fui falar com o Guigo. Falei, eu já tenho a palavra da conferência. E aí ele falou assim, qual que é? Aí eu falei, veio para Mateus, né? Mateus 6, a vontade de Deus. Né? Fazer a vontade de Deus assim na terra como no céu. Aí ele falou assim, é uma palavra boa. Por que eu fui falar com ele, né? Olha só. Ele falou, é uma palavra boa, mas você sabe que você corre o risco de algum pregador pregar antes, porque é meio óbvio, né? Faça a sua vontade, fazer a vontade de Deus. Tá bom. Aí eu comecei a sonhar. Cadê o pastor Ronaldo? Ele vinha, olha só, ele era antes de mim e ele pregava a minha palavra. Aí eu falei, Jesus amado, e agora? Já era, vou ter que mudar, né? Aí busquei em Deus outra palavra. E como eu busco a palavra? Orando, lendo a Bíblia, lendo livros, vendo pregações. E aí Deus falou comigo. E ele falou assim, e é sobre a vontade dele, mas ele falou assim, nós só podemos fazer a vontade, você só pode fazer a minha vontade com o Espírito Santo. Você só pode viver o céu na terra com o Espírito Santo. E aí eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu fale do Espírito Santo? Será que eu tenho autoridade? Será que eu tenho bagagem para isso? Porque é um assunto tão difícil, tantas coisas que falam do Espírito Santo. Uns falam que a gente recebe ele quando a gente aceita Jesus, outros falam que a gente tem que buscar o batismo no Espírito Santo, outros falam que a gente só tem o Espírito Santo se a gente ora em línguas. Aí eu falei, Senhor, mas amém. Falei, amém, se é isso, né? Mas aí o que eu fiz? Fui falar com o Guigo. Falei, Guigo, o Senhor me deu novamente a palavra, mas eu não sei porque, né, o Espírito Santo, eu não sei se eu tenho essa autoridade, eu não sei nem se eu vivo com ele realmente. Eu não sei, porque é muitas coisas que falam. E aí ele falou assim, não, você tem bastante tempo ainda para Deus falar com você, para o Espírito Santo falar com você, para você ter uma experiência com o Espírito Santo. Então, essa é a palavra, amém. Falei, então, amém. Né? E comecei a buscar em Deus. Falei, Deus, me mostra, então. Mostra o que o Senhor tem para falar com a igreja, para falar com os irmãos através de mim. Né? E Deus me deu uma palavra, né? Eu queria compartilhar com a igreja. Então, antes, queria que vocês fechassem os olhos, baixassem a cabeça, que a gente possa orar. Espírito Santo, nós te louvamos, nós cremos na tua presença aqui neste lugar, e eu sei que o Senhor tem algo novo para falar com a tua igreja. Eu sei que as pessoas, ao ouvirem a tua palavra, ao ouvirem a tua voz, serão transformadas e sairão daqui diferente. Assim como o Senhor transformou o meu coração, trazendo essa palavra ao meu coração, à minha vida, eu creio que muitos serão transformados aqui, Pai. Então,
eu creio na tua presença e que o Senhor tenha liberdade nesta hora. No nome do Senhor Jesus. Amém. Sem o Espírito Santo não tem como viver o céu na terra. E eu queria que você repetisse isso bem alto. Sem o Espírito Santo não tem como viver o céu na terra. E a primeira coisa que eu queria falar é bem óbvia, mas Deus falou muito comigo. Que o Espírito Santo é Deus. Ele é o próprio Deus. E o que ele falou ao meu coração é que a gente foi ensinado errado sobre ele. Nós somos ensinados a buscar o Espírito Santo esporadicamente, num evento. A gente sente o Espírito Santo quando tem um louvor poderoso e a gente fala, nossa, senti o Espírito Santo hoje. Né? Quando a gente, não sei quantos aqui já foram no monte, e aí fala, nossa, foi algo sobrenatural, e eu senti o Espírito Santo esporadicamente. Né? Num retiro espiritual, num acampamento, aí tem aquele louvor, é o momento de buscar o Espírito Santo, ou é o momento de vocês serem batizados em línguas, então vamos buscar o Espírito Santo esporadicamente. E o que Deus falou é que nós não podemos buscar o Espírito Santo esporadicamente, ou senti-lo esporadicamente, em momentos como esse, porque não é sempre que a gente está no monte, não é sempre que a gente está num culto que a gente fala, nossa, então a gente pressupõe então que não é sempre que a gente sente o Espírito Santo. E Deus falou que não, isso não é certo. Que foi falado aqui, nós somos o templo do Espírito Santo. Ele tem que viver dentro de nós, e nós temos que sentir ele, então, em todo momento, em todo tempo, tem que ser algo sobrenatural, algo forte, algo fora do normal. Não tem como viver o céu na terra sem o Espírito Santo. Em João 16:8 fala assim, e quando ele vier, quem? O Espírito Santo. É Jesus falando. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Jesus está falando aqui que a função do Espírito Santo é essa. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia, ele virá convencer a gente da nossa sujeira, da nossa pequenez, da nossa falta de Deus dentro da gente. É ele que convence. Né? Ele que vem trazer a consciência de quem nós somos. Convencer do pecado. O Espírito Santo mostra às pessoas a necessidade de arrependimento. É ele que mostra. É o Espírito Santo que mostra essa necessidade de arrependimento, revelando as nossas ações quando elas estão erradas, fora do centro da vontade de Deus. O que mais tem hoje é cristão fora da vontade de Deus. Cristão sem noção. Cristão que tem Deus, de alguma forma, aceitou Jesus, se batizou, mas é sem noção. É cristão a favor de aborto, é cristão a favor de drogas, é cristão a favor de casamento homoafetivo. Gente, é tanta coisa. E assim, e é em nome de um amor ainda, né? Ainda justifica. Né? São cristãos que querem ser mais amorosos do que Deus, querem ter mais amor no coração do que Deus, porque eles aceitam todo tipo de pecado e falam que é amor. Que é o amor. Né? Então, assim, é o Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo. Está faltando aquele que vai te mostrar, te convencer do pecado. Mostrar que você está em pecado. Né? É aquela voz que quando você se olha no espelho e você ouve aquela voz que fala assim, irmã, será que essa roupa aí tá bacana mesmo? Esse batom, porque às vezes até um batom escandaliza a gente. Esse cabelo, essa calça, o irmão vem para a igreja, aí
Na frente dele está lá a Jezabel. Aí quer que o irmão ainda não olhe. Às vezes é difícil, gente. Então a irmã tem que saber a roupa que veste. E quem convence isso? É o Espírito Santo. Da mesma forma, o homem. Irmão, olha aí como você está olhando para essas meninas. Né? É o Espírito Santo que dá essa direção e mostra que somos imundos, pecadores. É o Espírito Santo que mostra o quanto precisamos de Jesus. Sem ele, não tem como. Ele vem convencer a gente da justiça. Ele demonstra a verdadeira justiça de Deus, que é revelada através de Cristo. E como que a justiça humana é totalmente fora do que é a justiça de Deus. Sabe? O que é essa justiça? Esse senso de justiça é a gente realmente ver injustiças e se mobilizar. Sabe? Eu tenho pessoas próximas de mim, cristã, que falam assim, eu não dou esmola, não adianta. Pode estar, porque eu não sei onde... Mas isso é falta dessa justiça. Porque a gente não sabe. A gente não sabe. Tem gente que gasta? Tem gente que vai pegar, vai se drogar. Esses dias eu vi um rapaz jogado na rua, bêbado, falando assim, e eu estava com o Guigo, eu falei, Guigo, mas como será a vida de uma pessoa que está morando na rua? Só a bebida para... Claro, só Deus. Mas enquanto essa pessoa não tem alguém que vai lá pregar para ela, a bebida é aquilo que acalma. Então, assim, às vezes, mesmo se a gente vai dar uma esmola e essa pessoa vai gastar com uma bebida, é o refúgio, é o refrigério dela. Não sei se eu estou certa, mas foi o que veio no meu coração. E às vezes a gente está tão duro, né? O Wellington falou dos dorama, eu estou assistindo o dorama agora. É legal. Eu assisto só minissérie, porque eu não gosto de várias temporadas, né? Eu gosto de só uma minissérie, acaba rapidinho. E, gente, o quanto... Eu assisti 7 já. Mas faz tempo, tá, gente? Faz tempo. Faz tempo. Não foi 7 no final de semana, não. O quanto na Coreia tem bullying. Eu não sei aqui no Brasil, acho que tem também. Eu não convivo muito com jovem, assim, hoje, né? Mas lá é impressionante. Não teve um dorama que eu assisti que não tinha algo forte de bullying, sabe? Levando os jovens até se suicidarem. E o que eu percebo é assim, se tiver uma pessoa justa do lado dele, que sofre bullying, de estar ali, abraçar e conversar e falar, meu, você não é isso que as pessoas estão falando, muda a história. E é essa justiça que o Espírito Santo coloca dentro de nós, de se compadecer com o outro. Né? E está faltando isso no meio cristão. Ele vem convencer a gente do juízo. O que é isso? Ele vem mostrar que o juízo vai chegar. Que se a gente continuar da forma que nós estamos, em pecado, né, achando que quando fazemos escondidos, Deus não vê, e a gente está na igreja, e levanta a mão, e é lindo, e é maravilhoso, mas fora da igreja, continuamos no pecado, é o Espírito Santo que te convence que o juízo vai chegar. Que Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é juízo. E o inferno vai chegar, gente. Vai chegar para nós, se continuarmos nesse caminho, e vai chegar para aqueles também que estão do nosso lado e que a gente não fala de Jesus, não fala de Deus. Né? Quantos de nós temos tantas pessoas ao nosso redor ainda que não conhecem o Senhor? Então, o Espírito Santo ajuda as pessoas a reconhecerem a condição pecaminosa que nós temos. João 14, 26 fala assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Esses dias, uma das líderes da igreja que eu faço parte,
ela veio do Pará e ela foi lá visitar os pais. E ela foi de ônibus, mais ou menos 12 horas. E ela sentou no banco e ela já baixou a cabeça e falou assim: Espírito Santo, quem sentar do meu lado me capacite a falar do Senhor, a pregar a tua palavra, me dê palavras de sabedoria. Né? E nisso sentou uma mulher e ela ali, né, orando. E eu pensei, ela contando a história, eu pensando, meu Deus, eu entraria de fone, né? Que é o que a grande maioria faz. No metrô, de fone, lendo um livro, bota a cabeça do lado assim, não quer nem saber. E ela preocupada com quem ia sentar do lado dela para ela pregar a palavra. Né? E ela falou assim que ela já puxou assunto. Ah, para onde você vai? E olha só, a mulher falou assim, estou indo lá no Santo Daime, numa conferência, tomar os chá lá, não sei de onde, não sei. Aí ela começou a contar, a mulher toda empolgada, contando, e ela assim, orando em línguas, em espírito, e falando, Senhor, eu vou ouvir tudo que ela vai falar, mas me dê sabedoria para falar também, na hora que eu tiver a oportunidade de falar do Senhor. E ela falou que na hora que a mulher deu brecha, assim, ela já começou a falar de Deus, a falar. E versículo, e vinha um versículo na mente dela. E ela falou, meu Deus, veio tanto versículo que eu nem sabia que eu sabia tanto versículo. Mas é o Espírito Santo, gente. É o Espírito Santo. É o que eu falei, às vezes nós estaríamos ali no nosso mundinho. E tantas pessoas sedentas. E ela falou que falou, e ela sentiu que a mulher perguntava as coisas e ficou com aquela pulguinha atrás da orelha ali. Então, olha que maravilhoso você ser instrumento do Senhor, né? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, olha o papel do Espírito Santo. Ele faz você lembrar do que Jesus falou. Ele faz, quando você lê a Bíblia, é Ele que faz você lembrar dos versículos. De quem é Jesus, é o Espírito Santo, esse é o papel do Espírito Santo. Gálatas 5:26. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Olha só. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija vocês, para que vocês não sigam essa natureza humana, porque é uma luta. É a carne o tempo todo, e por nós mesmos. É o que o pastor Ronaldo falou. Acho que foi o pastor Ronaldo, agora eu não lembro. Não, acho que foi o Wellington. Agora eu não sei. Tanto homem pregando. O que é melhor? Comer uma pizza, pedir no iFood, foi você, né? Ou jejuar? É lógico que é comer uma pizza. Por quê? É a nossa carne, gente. É a nossa carne. Então, assim, quem vai fazer o Espírito falar mais alto? É o Espírito. É o Espírito Santo nos enchendo cada vez mais. Ele vai fazer com que a gente deixe a carne para viver o que o Espírito tem. Né? Deixar que ele guie a nossa vida. O pastor contou sobre um casal discípulo dele que foi escalar. Tem como voltar mais meia hora? É que tem umas histórias legais. Que foi escalar um monte bem alto, não sei se é o Everest, um dos mais altos, foi escalar. E eles contrataram um guia, e o guia deu uma direção. Falou assim, olha, vocês vão subir assim, pé por pé, bem devagar. Real a história. Bem devagar. E aí eles, ok, foram lá, pezinho por pezinho. Olha, imagina. E aí eles estavam subindo e via, tipo, um grupo de pessoas subindo super rápido, feliz, o monte. E eles olhavam e falavam, caramba, né? A gente aqui, mó devagar, a gente não vai conseguir. Ó, a galera subindo rápido. Aí, e o guia via, né, nos olhos e falou, gente, é pé por pé, pé por pé. E aí, de repente, passava outro grupo, feliz, dançando, subindo a montanha, o monte. E eles lá, pé por pé, pé por pé. Aí, de repente, subiu uns 3 grupos assim. Aí eles foram subindo e viram o primeiro grupo parado, cansado. Não conseguiram subir. Depois outro grupo. E aí eles foram, pé por pé, e chegaram lá e apreciaram tudo o que eles queriam apreciar. E é isso, é ouvir
a voz do guia e não ouvir a voz da carne, porque a carne quer fazer com que a gente faça do nosso jeito e a gente acha que é. E às vezes a gente fala assim, não, eles podiam ter falado, eles eram de Deus, tudo, não, eu vou com eles aqui. É melhor, Deus me abençoe. A gente fala muito isso, né? A gente não ora para saber a direção, a gente fala, Deus me abençoe que eu vou. Me abençoa que eu fui. João 16:7 fala assim, eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Outra parte fala assim, para onde eu vou, vocês não podem ir, porque vocês são aqui de baixo. E esse versículo sempre, o Wellington também falou dele, sempre mexeu comigo. Como assim, né? É melhor para vocês. Olha só Jesus falando, é melhor para vocês. E muitos daqui eu sei que assistem The Chosen, e eu assisto e eu fico vendo assim, eu falo, ai Senhor, como seria bom viver nessa época, vendo o Senhor fazer as coisas, né, lá no monte, a pregação, e curando, né, fazendo os milagres, te abraçar, né, se Jesus ainda for igual de The Chosen, nossa, de abraçar, eu acho que ele é melhor, né, gente, bem melhor. Mas esse Jesus do The Chosen é maravilhoso. E aí Jesus fala assim, é melhor para vocês que eu vá. Né? Quer dizer que ele tinha algo melhor para nós, que era o Espírito Santo. E eu choquei com isso que Deus me falou, que eu vou compartilhar com vocês. Deus me falou assim como Deus não é suficiente para os judeus, assim como Deus não é suficiente para os judeus serem salvos, Deus, Pai e Jesus não é o suficiente para nós sermos cristãos verdadeiros. Por que Deus não é o suficiente para o judeu ser salvo? Em Atos 4:12 fala assim, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui está falando de Jesus. Marcos 15:16 fala assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. João 1:12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creram em Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E porque somente Jesus e Deus não são suficientes para nós vivermos uma vida cristã verdadeira, sermos cristãos verdadeiros. Romanos 8:9 fala assim, vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Amado, Deus é perfeito. Existe uma trindade. E é essa trindade que a gente tem que entendê-la para viver plenamente o que Deus tem para nós. Romanos 8:26-27 fala assim, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Não sabemos nem como orar sem o Espírito Santo. É Ele que intercede por nós. Eu não consigo explicar se existe, como eu posso dizer, sem chocar. Eu vou falar da minha oração. Como é geralmente a minha oração? Jesus, eu oro ao Senhor. Ou Deus, eu oro ao Senhor. E a gente conversa com Deus e fala em nome de Jesus. Ou, raramente, envia o teu Espírito para fazer algo. Eu não sei até que ponto
Isso está errado. Pela profundidade desses versículos que o Senhor trouxe ao meu coração e está trazendo à igreja agora. Que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos para orar, porque não sabemos nem orar. E é Ele que intercede por nós. Os discípulos andaram com Jesus, viram os milagres, presenciaram coisas extraordinárias. Pedro falou: para onde eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus falou: quem sou eu? Você é Deus. Só que esse mesmo Pedro traiu ele. Traiu não, negou. Judas traiu. Os apóstolos abandonou. Esses mesmos que caminharam junto, que viram as coisas que Jesus fez. Um negou, um traiu, todos abandonaram. Então, só Jesus também não foi capaz de gerar uma transformação de caráter na vida desses apóstolos. Eles precisaram de algo a mais para se transformarem no que eles se transformaram. Homens de Deus verdadeiros. Porque quando Jesus estava ali, depois de eles viverem tudo o que viveram com ele, abandonaram Jesus. Ali no Getsemane, ora comigo, dormiram. Dormiram. Amavam a Deus porque eram judeus. Conheceram a Cristo. Mas não viveram o verdadeiro cristianismo até que algo aconteceu. Amamos a Deus também. Aceitamos Ele como nosso Salvador, Jesus como nosso Salvador. Somos salvos, né? Vivemos na igreja, mas não estamos vivendo em plenitude, porque Jesus falou assim: vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já orou para um cego e ele voltou a enxergar? Eu levanto, eu não. Quantos aqui orou para um paralítico e ele voltou a andar? Eu não. Quantos aqui orou para um surdo e ele voltou a ouvir? Eu não. Quantos aqui têm orado para os autistas voltarem a ter uma mente sã? A gente está aceitando. A gente está aceitando. Vamos fazer a inclusão. Estamos aceitando, mas não estamos orando. Porque está faltando o Espírito Santo em nós. Está faltando o Espírito Santo em nós. E eu me sinto crente medíocre. Eu me senti medíocre com essa palavra. Porque a gente vive no nosso mundinho de igreja, na nossa bolha. Né? Quem é do louvor, no louvor, não se mete com outras coisas. Quem é de outra coisa, não se mete com outra coisa. E a gente vai vivendo as nossas bolhas evangélicas e cristãs e estamos esquecendo de ser sal, de ser luz. Porque Deus não está preocupado com o que a gente está fazendo aqui dentro. Aqui dentro é fácil. É fácil. Deus quer ver a gente lá fora. É como o pastor falou, a gente tem que ser odiado. Se a gente está na rodinha de pessoas que aceitam aborto, pessoas que aceitam drogas, se a gente ainda é amigo e fala, não, a gente consegue dividir essa... Está errado, gente, porque a gente tem que estar lá falando. Então, tá tudo certo. Aí na igreja a gente, sim, a gente fala na rodinha de crente, aí a gente fala, dá a nossa opinião, e aí é fácil. Né? Mas a gente não quer se queimar, não quer falar de política, ou falar... Não, a gente não quer. A gente quer estar aqui, no nosso mundinho. E eu fiz uma peça, uma sketch há uns anos atrás, que chama Mãos Vazias, não sei se alguém conhece. E essa peça me persegue até hoje. Que é o quê, para quem não conhece? É a volta de Jesus. E ele volta e fala assim, fulano, mostra-me suas mãos. E ele chamava pelo nosso nome mesmo. Aí ele fez, Patrícia, mostra-me suas mãos. E aí eu vinha assim pela igreja e falava assim, Senhor, aqui estão minhas mãos. Eu te aceitei como Senhor, como Salvador. Eu estava na igreja, eu trabalhava na igreja. Mas eu não tenho frutos. Eu nunca fui uma pregadora de pregar o evangelho. Eu nunca orei para alguém ser... Já orei, mas nunca aconteceu de eu ver. E aí Jesus falava assim, filha,
pode entrar no meu reino, mas saiba que eu tinha tantas coisas para você. Tantas coisas para você viver nessa terra. Mas você não quis. Você não entendeu quem você era. Mas pode entrar. Ai, entrar no céu aquele dia foi muito ruim. Entrar desse jeito. Sabendo que eu tinha tanto para fazer. Que eu podia ter feito tantas coisas. Mas eu não fiz. Né? E assim, eu tenho um ministério na igreja. Eu faço. Mas eu sei que falta algo. Eu sei que falta uma ousadia. E eu sei hoje que é clamar pelo Espírito Santo. Entender quem Ele é. Que é Ele que está aqui hoje. Jesus falou, eu vou embora. Jesus não está aqui. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E a gente tem que entender isso. Porque foi o que eu falei. Às vezes o judeu, ele está lá, orando, clamando. Gente, os judeus, eles têm regras. Eles dão o horário lá, eles colocam o tapetinho dele ali e ora. Mas não está adiantando. Porque eles só vão ser salvos se eles aceitarem o Senhor Jesus como Salvador. Então, às vezes, a gente está aqui também. Jesus, faça isso. Jesus, faça aquilo. Mas é o Espírito Santo, Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você faça a mesma oração, mas falando assim, Espírito Santo, eu te amo. Eu sei que é o Senhor que está aqui comigo. Faça isso, faça aquilo, me abençoe nisso. E é difícil mudar a oração, gente. É tão difícil, porque todo esse tempo que Deus está falando comigo, eu me vejo orando, e às vezes eu nem toco no nome do Espírito Santo. Eu falo, Jesus, Jesus, e é o que eu falei. Os judeus estão lá, Deus é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Deus, 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 e não está adiantando para a salvação deles. E às vezes a gente está aqui, Jesus, 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 só que é uma trindade. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Eu queria ler um livro, uns trechinhos de um livro que eu comecei a ler, aí quando veio a palavra, eu lembrei de um livro que é Bom Dia Espírito Santo, que eu aconselho todos a lerem. É um livro assim transformador. Eu li ele há muitos anos atrás, quando eu converti. Eu tive essa noção de quem era o Espírito Santo, mas é impressionante como essa tradição, essa forma que a gente foi ensinado a orar, e eu voltei a ter a minha oração normal, e hoje eu comprei novamente o livro que eu nem tinha mais, então eu indico vocês lerem esse livro, Bom Dia Espírito Santo. Esse aqui chama Vimos e Ouvimos. E eu queria ler um trechinho, e fala assim, por pouco mais de 3 anos, 12 homens comuns seguiram Jesus de perto. Naquele período, eles testemunharam incontáveis curas e milagres. Cegos viram, aleijados andaram, leprosos foram purificados, mortos ressuscitaram, e um milagre ainda mais impressionante, pessoas se arrependeram de seus pecados, voltando-se para Deus. Eles presenciaram coisas marcantes, esses homens sabiam quem Jesus era, eles sabiam que era o Cristo. No entanto, mesmo após incontáveis experiências e tamanha proximidade, nas agoniantes horas que antecederam a cruz, mesmo depois de tudo que haviam presenciado e entendido, aqueles homens ainda não se mostraram dispostos a morrer pelo Cristo que haviam acompanhado e servido. Pouco tempo depois, o registro de Lucas, em Atos, mostra uma surpreendente ousadia daqueles discípulos. Do grupo inicial, restaram 11. Um a menos, porque o traidor Judas havia se suicidado. Dos 11, o que se sabe é que apenas João não foi Marte. E só não foi porque sobreviveu milagrosamente a uma sentença mortal. Afinal, o que aconteceu com eles entre o abandono no Getsêmani e a entrega total de suas vidas em favor do Evangelho? O que mudou? O destino dos apóstolos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, maneira escolhida por ele próprio, sob a alegação
de que não era digno de morrer como seu Salvador. Paulo, que teria sofrido o mesmo tipo de morte de João Batista. O apóstolo João foi primeiro mergulhado em óleo fervente, saiu ileso e então foi enviado à ilha em que ficou exilado. Aqui falando do apóstolo João. André, irmão pescador de Pedro, também foi crucificado, depois de anunciar o evangelho na Turquia e na Grécia. Tomé, já não mais duvidoso, foi empalado ao pregar na Índia. Filipe pregou na África e na Ásia, mas segundo a tradição, foi cruelmente morto a mando de um procônsul romano, que não aceitava a conversão de sua esposa. Bartolomeu, onde ministrou o evangelho, curando enfermos e expulsando demônios, foi assassinado. Lançado ao mar, amarrado a um saco cheio de areia. Mateus pregou em diversos lugares, como a Pérsia e a Macedônia. Uma tradição diz que ele foi queimado vivo, outra diz que ele foi decapitado pela espada, ainda outra que ele foi empalado. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado ou crucificado. Simão, o zelote, foi morto por se recusar a adorar o Deus Sol. Tadeu foi martirizado na Pérsia e antigas pinturas apresentam sua execução com um machado. Matias foi crucificado e depois esquartejado. O apóstolo Tiago foi executado à espada por ordem de Herodes. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu não for, ele não virá a vocês. Ele ordenou que ninguém deixasse em Jerusalém sem antes ser cheios do Espírito Santo, por uma razão. Essa jornada é impossível sem o Espírito Santo. Queria que você falasse isso. Essa jornada é impossível sem o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? No Velho Testamento foi ele que deu a Moisés o poder para ser o libertador do povo de Israel. Ele foi o poder na vida de Josué. Ele foi a força por trás do vento que dividiu o Mar Vermelho. Ele foi o grande poder que destruiu as muralhas de Jericó. Ele foi a energia que estava na pedra de Davi, quando Golias caiu. O Espírito Santo foi a força na vida de Samuel, de Elias e de todos os homens de Deus. E no Novo Testamento, Lucas 4,18, o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas novas aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vida aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O Senhor me deu o seu Espírito. É com o Espírito. É com o Espírito. Atos 8:29. Como o eunuco etíope foi convertido. E o Espírito disse a Felipe: aproxima-se dessa carruagem e o acompanhe. Foi o Espírito. Foi o Espírito. O Espírito e a noiva dizem vem. Está lá em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva. Esse texto está falando da igreja que não se cala, da igreja que fala do Senhor, da igreja que não retrocede, mas é o Espírito junto. É com o Espírito Santo que a igreja avança, que o inferno não prevalece. É a igreja, mas é com o Espírito Santo. E aqui que é muito, muito impressionante. Quando Estevão foi apedrejado, ele viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo que estava nele, fazendo com que ele conseguisse ter forças, ter ousadia para não negar o Senhor, para morrer por ele. Foi o primeiro mártir. Era o Espírito Santo que estava com ele. Lucas 11:13. Pode ficar de pé. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes na terra. Isso está em Atos 1:8. É o Espírito Santo. E eu queria que nessa hora você fechasse os seus olhos. E como fala aqui em Lucas 11:13, o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Que você possa nessa hora fechar os teus olhos e falar: Senhor, eu entendi quem o Senhor é. Que é somente com o Senhor, Espírito Santo, que eu posso vencer aquilo que ainda me bloqueia, aquilo que ainda faz com que eu caia constantemente nos pecados. Espírito Santo, enche-me nesta hora, enche o meu coração com tudo aquilo que eu preciso para ser um cristão verdadeiro, Pai. Para pregar o Teu Evangelho, para curar os enfermos, para tocar em crianças e elas serem curadas, Pai. Tira toda essa apatia de dentro de nós, Senhor, e é só o Senhor, Santo Espírito, para realizar isso em nós. Eu entendi nesta hora, Pai, que o Senhor é o próprio Deus em mim. Pai, me dê o Espírito Santo, é o que a Tua palavra diz. E eu peço nesta hora, enche a minha vida, enche a vida dos irmãos que estão aqui, Pai, e que em sinceridade estão clamando por Ti, que querem sair daqui e ter uma vida diferente, ser cristão verdadeiro, cristão que não negocia mais com o pecado, cristão que tem forças para dizer não à maldade desse mundo, aos pecados desse mundo, aos desejos da carne. Como foi falado aqui, hoje o que eles mais querem, o mal, é erotizar as crianças na facilidade de um celular. Que você tenha ousadia no Espírito Santo para quebrar esse espírito maligno contra as nossas crianças. Que o Senhor, que o Espírito Santo te dê visão, para que você olhe e saiba o que cada criança está passando. Que o Espírito Santo te encha com o poder que só Ele pode trazer. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós te amamos. Transforme a nossa vida, transforme o nosso jeito de orar, transforme o nosso jeito de falar, o nosso jeito de viver a nossa vida. Que não sejamos cristãos somente aqui dentro da igreja, Pai, isso é tão fácil. Mas que possamos ser luz lá fora. Que as pessoas, ao olharem para mim, para nós, vejam a Tua face. Vejam o Senhor, que as pessoas se constranjam diante de nós. Porque nós queremos exalar a Tua presença, queremos exalar o Seu cheiro, Pai. Então venha sobre nós, Espírito Santo. Não somente hoje, mas todos os dias. Até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. É no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama. Diga, e a minha vida eu considero perda.